minutinho. Nós estamos Peço aí com a desculpa aqui sala que cheia, estamos hein? alguns minutinhos. Isso aí. Estamos com sala Boa tarde, cheia, temos aí pessoal. Se alguém tiver algum 36 problema pessoas. de áudio, avisa a gente, por favor. Legal, Danilo, Camila, ótimo. Legal. Bacana, bacana, gente. Vamos Lúcia, começando legal. então. Acho que todos estão ouvindo a gente bem. A ideia é que a gente tem a agenda aqui na tela, né? A ideia aqui é passar esses principais tópicos. Hoje a gente está aqui numa fase, né, no turbilhão de imposto de renda. Eu acho que muita gente vai ter dúvida, mas a gente vai tentar cobrir aqui os principais pontos. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas e comentários aqui no chat. E se ficar alguma dúvida que a gente não consiga concluir hoje, fiquem à vontade para nos mandar um e-mail. A gente vai dando seguimento aqui com a agenda, tá bom? Vou fazer uma rápida apresentação. Boa tarde a todos. Meu nome é Michel de Amorim, sou um dos sócios da Drummond Advisors, baseado aqui no escritório de Miami. Tenho hoje comigo aqui o Rômulo Fani, nosso coordenador da parte tributária. Está baseado em Orlando, nosso escritório em Orlando. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Michel. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, a gente tentar elucidar algumas dúvidas, né, Michel, e falar um pouquinho desse tema que é tão sensível quanto é os tax returns, né, declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, a importância dela e a importância de fazer bem feito, né. Geralmente há muito desconhecimento nesse tema e a gente tentar elucidar pelo menos os tópicos principais a respeito deles e abordar um pouquinho das mudanças, né? A gente viveu aí uma vida inteira dos tax returns seguindo o mesmo compasso, né? A mesma orientação de normas legais. No ano passado, houve o reflexo de uma mudança implementada pelo governo Donald Trump, que veio a ter efeito a partir de 2017. Quer dizer, os impostos de renda apresentados em 2018, relativamente ao ano base 2017, teve mudanças bastante significativas, né? E agora, em 2020, né, a gente está fazendo relativamente a 2018 com essas mudanças ainda refletindo, e elas devem figurar aí pelo menos até 2025, conforme previsto na legislação. Então, há mudanças interessantes, há situações importantes. Quem não está familiarizado vai ficar sabendo um pouco delas agora, né, Michel? Verdade, Romulo. A ideia aqui é a gente falar um pouco dessas mudanças, né, que já não são tão novas assim. A gente já tem aí um Isso. ano completo de tax season, né, que foi o tax season de 2018, agora tax season 2019, já o segundo ano onde as mudanças se aplicam, mas também falar um pouco das mudanças que ocorreram em 2020. São mudanças relativamente simples quando a gente comparar com as que ocorreram em dezembro de 2017, mas que são importantes. E a ideia aqui também a gente já começar o planejamento para o ano fiscal 2020. Né? Então, a gente não somente vai falar esse tax season de 2019, tá? Mas também falar de oportunidades para o tax season de 2020. Vamos começando aqui, então? O primeiro passo, gente, essa é uma pergunta que a gente recebe com uma certa frequência, referente à definição de US taxpayer. Tá? Então, é muito comum, Michel, Rômulo, eu já sou um residente fiscal americano, e aí envolve principalmente aqueles brasileiros que não fizeram saída definitiva, eu continuo com a minha residência fiscal no Brasil, mas eu já virei residente fiscal nos Estados Unidos ou não. Muitas vezes essa virada de chave ela não é clara, né? Então, a gente sempre gosta de voltar um pouco aqui no conceito. A residência fiscal nos Estados Unidos, ela independe do status fiscal do Brasil, tá, gente? Ela basicamente ela vai seguir duas regras, tá? A primeira regra é do Green Card. Então, no momento em que o estrangeiro
ele tem os direitos concedidos pelo Green Card, tá? Não é necessariamente quando ele recebe o Green Card, mas a gente vê alguns casos onde o estrangeiro está num processo de visto com né, o intuito de residência permanente, e ele recebe muitas vezes uma carta que dá a ele o direito de entrar nos Estados Unidos com todos os direitos de um Green Card holder, tá? A entrada nos Estados Unidos com essa carta, ela já caracteriza o início da residência fiscal, tá? Esse é o teste do Green Card, ou quando efetivamente ele recebe o cartão, né? Ele está no Brasil, ele recebeu o Green Card e ele entra nos Estados Unidos. Então, a residência fiscal, ela começa na data em que ele passa a usufruir dos direitos do Green Card, tá? Então, se você está no Brasil, recebeu o Green Card, mas não entrou nos Estados Unidos, a residência fiscal não começa a contar. Tá? A residência fiscal começa a contar a partir da entrada nos Estados Unidos com o Green Card ou com o equivalente, né, essa correspondência equivalente ao Green Card. Tá? Então, esse é o primeiro teste. O segundo teste é o teste de presença física, né, o Substantial Presence Test. Esse, em alguns casos, enfim, pegam, a gente acaba conhecendo pessoas que são pegos de surpresa, né, e a ideia aqui é a gente prevenir quanto a esse cálculo, né. Então, basicamente, o cálculo é esse que está na tela, né, são 183 dias, são levados em consideração, né, os 3 anos, né, então o ano corrente mais os 2 anos anteriores, tá? Computando 100% dos dias no ano corrente, 1/3 dos dias no ano precedente e 1/6 no segundo ano precedente. Se essa conta em 31 de dezembro exceder 183 dias, naquele ano, aquele indivíduo se tornou residente fiscal. E o ponto muito relevante, né, muita gente se confunde com esse cálculo, porque apesar de, né, da base ser os 183 dias, ele retroage ao primeiro dia em que aquele estrangeiro esteve nos Estados Unidos no ano em que ele vira residente fiscal. Tá? Então, um exemplo é, a gente tem um estrangeiro que veio passar o Réveillon nos Estados Unidos, estava em Nova York, né? E aí ele passou 1º de janeiro, estava nos Estados Unidos. Tá? Se porventura ele aplicou para um visto ao longo do ano e excedeu os 183 dias naquele determinado ano, e vamos supor que ele, em 20 de dezembro, ele atingiu 183 dias. A residência fiscal dele retroage para 1º de janeiro, pelo fato dele estar nos Estados Unidos, né, ter sido a primeira entrada dele nos Estados Unidos naquele ano. Tá? Então, esse é um ponto muito importante, muito levado em consideração nos planejamentos tributários, né? A gente trabalha aqui com bastante frequência nesse aspecto, e esse aí é um ponto que é muito importante nessa consideração. Rômulo, algum comentário? Podemos seguir? Eu gostaria só de chamar a atenção para a questão, esse teste de presença física, ele não é indiscriminado, né? Como o Michel falou, a pessoa que tem o Green Card, ela não faz o teste de presença física contando esses 183 dias, automaticamente ele já tem. A pessoa que é cidadão americano, nascido nos Estados Unidos ou naturalizado, ele também se torna residente fiscal americano, pela consequência mesmo de ser cidadão americano. Agora, a questão do teste de substância de presença física, né, o Substantial Presence Test, ele vai ser submetido a depender do tipo de situação em que você está no país, tipo de visto que você tem. Né? Então, se você tem um visto, por exemplo, você veio para estudar nos Estados Unidos e está fazendo faculdade, está frequentando a escola, de acordo com as normas que a escola exige para fornecer o documento que vai atrelado ao visto, você não se submete ao teste, né, Michel? Eu acho que a gente vai abordar um pouquinho disso um pouco mais à frente, talvez, mas já adiantando que os testes de substância física, de presença física no país, ele se aplica aos vistos que não sejam o visto de estudante ou que esteja atrelado à escola ou ao trainee, que é o visto J, tá? Então, tem determinados limites de tempo para cada um desse tipo de visto, mas há que se atentar para essa questão. A pessoa vem para os Estados Unidos, vamos colocar aqui um caso esdrúxulo, a pessoa vem para os Estados Unidos inadvertidamente, sem preocupar com o visto que ela vai estar ficando, né, permanecendo dentro do país.
tem o visto comum, né, de negócios, né, o chamado B1, B2, e aí chega nos Estados Unidos, começa a desenvolver algum tipo de atividade profissional, e esquece dessa permanência que é concedida para ela. Muito cuidado com isso, porque quando a pessoa fica no país, além do excedente, ela tem problemas migratórios, mas se ela exceder esse limite de 183 dias, independentemente dela ter um visto de imigração ou não, ela pode se tornar residente fiscal americano por esse efeito, e aí precisa de apresentar imposto de renda no país. Tá? A gente fala disso porque muita gente pensa que não acontece nada, que não tem problema, e que por ser B1, B2, por exemplo, não precisa apresentar imposto de renda, precisa sim, e tem que tomar cuidado com isso, porque é sério, né, Michel? Isso. A grande diferença, né, do não residente para o residente fiscal é a questão da renda global, né? Então, ambos precisam declarar a renda conectada com os Estados Unidos, tá, gente? Então, se você, brasileiro, tem investimento nos Estados Unidos, é sócio de uma empresa americana, e aí, enfim, não é o escopo aqui dessa apresentação, né? Mas dependendo do tipo de empresa, você vai ter uma certa obrigação, enfim. Então, mas assumindo que você é sócio de uma LLC americana, que tem uma operação aqui nos Estados Unidos, tá? Você recebe um K1 dessa empresa, que nada mais é do que o formulário recebido pelos sócios referente à parcela, né, a proporção do lucro ou prejuízo daquela empresa, você, mesmo como estrangeiro, você tem a obrigação de declarar, né, o imposto de renda, caso haja algum tipo de imposto a pagar nos Estados Unidos, né, dentro dos limites permitidos aí pela legislação. E caso haja prejuízo, né, dessa operação americana, é recomendável que você faça o imposto para que você possa ter o benefício daquele prejuízo abater os seus lucros futuros, né? Então, muita gente fala assim, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, a empresa dá prejuízo, então eu não preciso fazer imposto de renda. Sim, você não precisa, mas se você não fizer, você também não consegue deduzir aquelas despesas, tá? Então, esse é um ponto importante para ser considerado. Como o Rômulo mencionou, é muito comum, né, a questão dos vistos de estudante, né? O pessoal vem para cá, é normal colocar, normalmente a esposa está estudando inglês, ou o marido está estudando inglês, e a esposa acaba trabalhando de uma forma indireta com a operação do Brasil, né? E aí parte-se do pressuposto que não se precisa fazer imposto de renda nos Estados Unidos. Bem, existe sim essa exclusão do teste de presença física para vistos de estudantes e trainees, né, como o Rômulo comentou. O prazo para o visto de estudante são 5 anos, né, dentro do mesmo visto, né, o prazo para trainee ou estagiário, né, visto J1, J2, são de 2 anos, tá? Porém, ganhos de capital nesse período, né, no caso, esse estrangeiro com visto de estudante, caso ele tenha excedido 183 dias, tá? Aí consecutivos, nos Estados Unidos. Mesmo com visto de estudante, caso ele tenha o ganho de capital no exterior, durante esse período, ele precisa declarar esse ganho de capital nos Estados Unidos, tá? Então, esse é um ponto importante, muita gente desconhece essa informação, então você mesmo com o F1, F2, você pode ter obrigações fiscais nos Estados Unidos, tá? É importante aqueles que se encontram nesse cenário busquem aí a orientação adequada. E um outro ponto importante, muita gente acha que o teste de presença física, desculpa, a isenção, a exclusão do teste de presença física, ela é automática, né? O fato de estar com visto de estudante, ele automaticamente exclui os dias para esse teste. Isso não é uma verdade. Gente, é necessário que seja feito um formulário 8843, precisa ser enviado anualmente para a Receita Federal, informando os dias, né, que são isentos para o teste de presença física. Michel, e se eu não mandar esse formulário? Bem, se você não manda esse formulário, a Receita Federal desconhece que você estava com o visto que permite essa isenção e você, consequentemente, se enquadra no teste. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Muita gente fica surpresa com esse requerimento, né, Romulo? E é tão importante que não raramente a própria universidade que você esteja inscrita, a própria college onde a pessoa esteja, ele vai exigir que você faça essa apresentação e
querer de você uma cópia do 8843 entregue para a Receita Federal. Isso aí é de suma importância. Michel, só para a gente não fugir muito aqui do pessoal, o Fabrício Kiokawa está fazendo uma pergunta aqui. Fabrício, esse webinar ele é mais focado para as pessoas físicas, sim, tá? Mas para responder a sua pergunta aqui, que você falou que tem empresa, depende muito do tipo de empresa que você tenha nos Estados Unidos, a sua obrigatoriedade de declarar, tá? A declaração de imposto de renda, pessoal, ela não é uma coisa discricionária do taxpayer. O taxpayer não decide se ele quer apresentar ou não, tá? A legislação exige que a pessoa que tem a renda conectada com os Estados Unidos, ou que tem interesse nos Estados Unidos, procure cumprir com suas obrigações fiscais junto ao país, tá bom? Então, não é uma coisa assim, prefiro não declarar esse ano porque eu não vou lá, não estou lá. Não é exatamente assim que funciona, não, tá bom? E um ponto importante é que, no caso de LLCs, né, existe a obrigatoriedade, existe o formulário 1065, que essa empresa faz ali a declaração, né, do lucro, prejuízo, enfim, ela reporta as atividades para a Receita Federal, e esse formulário ele gera o formulário que eu mencionei, K1, que é o formulário que os sócios usam para o imposto de renda da pessoa física. Tá? Então, são aí etapas diferentes, né, a declaração da pessoa jurídica da declaração da pessoa física. Mesmo no caso da LLC, não havendo pagamento de imposto no nível da pessoa jurídica, e sim na pessoa física dos sócios. Tá? Mas o foco hoje, Fabrício, é mais na parte de pessoa física. Tá? Então, só respondendo a sua pergunta, a gente tem aí uma série de webinars e outros mais específicos para pessoas jurídicas estrangeiras, tá? Mas à medida que a gente tiver oportunidade aqui para responder as perguntas, fique à vontade. O Marcelo Giancoli também está perguntando se uma LLC pode investir no Brasil. O Brasil, como os outros países que fazem parte da Convenção de Genebra, não tem restrição a quem pode investir ou não no país. Tanto os Estados Unidos quanto o Brasil não faz exceção de quem possa. Desde que o dinheiro seja legal, o investimento venha de fontes legais, não há problema nenhum, tá? Quanto a que tipo de impostos sujeitos, aí há que se conversar mais detidamente para tratar dos assuntos, tá, Marcelo? Do que você está sujeito, do que a empresa estaria sujeita, dependendo dos investimentos que quer fazer. Essa é uma estrutura que tem sido muito utilizada digamos que seriam startups brasileiras que estão no processo de alavancagem, né, de internacionalização e de captação de recursos. Essas empresas começam no Brasil e muitas vezes a gente faz o que a gente chama de Delaware Flip, tá? Cria-se uma subsidiária americana dessas empresas que no momento 2 ela vira a holding, né? Então a controladora passa a ser a empresa americana que investe, por exemplo, numa limitada no Brasil. Tá? Por que dessa estrutura? Isso porque no momento que essa empresa visa captar recursos no mercado americano, né, fundos americanos vão ter aí preferência por investir em estruturas, né, nos Estados Unidos. Né? Então, uma corporação em Delaware ou uma LLC que, porventura, faz o investimento na empresa estrangeira. Tá? Não é o tópico hoje, só respondendo aqui essa pergunta específica. Não tem restrição, o processo de registro de empresa estrangeira no Brasil junto à junta comercial, e a partir daí essa empresa pode sim ser uma investidora, digamos assim, uma acionista de empresas no Brasil. Tá Dando certo. seguimento Pessoal aqui, gente. vamos dar seguimento um pouquinho, Michel. O pessoal está meio adiantado com as dúvidas deles. Vamos adiantar um pouquinho, a gente volta no Roberto e daí para frente. Combinado. Só para a gente tentar seguir a agenda aqui, mas ao final, pessoal, a gente vai tentar voltar aqui nas perguntas e responder todas elas, tá? Gente, rapidamente aqui a tabela atualizada para 2020, tá? De imposto de renda, declaração individual, declaração em conjunto com a esposa, ou a declaração Head of Household, né? Onde o indivíduo ele é o responsável. Chefe da família. A gente tem aqui uma breve comparação de 2020 para 2019, tá? As mudanças foram relativamente pequenas. Se vocês olharem aqui na alíquota máxima, a gente tem uma breve atualização, tá? Então todo ano existe essa correção.
nada muito alarmante. Tá, só queria chamar a atenção para o pessoal que muitas vezes a gente é abordado e pergunta assim, a partir de quando que eu começo a pagar imposto nos Estados Unidos? Qual o limite de isenção? Muito focado no que acontece no Brasil, né, que há um limite mínimo para a pessoa apresentar o imposto de renda, ou começar a pagar imposto de renda. Nos Estados Unidos não há isso, não há esse limite para você começar a pagar imposto de renda, não. Você está vendo ali 10% de 0 a $9.875. Se for single, de 0 a 19.750, se você for casado e declarar conjuntamente, ou se você for chefe da família, de 0 até $14.100. Então, sempre você vai ter imposto a reportar para os Estados Unidos, tá bom? Imposto de renda, né? Falando de renda propriamente dita. Existe, Rômulo, no caso, existe no caso a dedução padrão, né? Então, aqui a gente está falando de renda tributável, tá, gente? Então, existe um conceito de Adjusted Gross Income, né, que é a renda tributável, e aí você exclui a dedução padrão, ou você faz o itemized deduction, e esse valor remanescente é o valor sujeito ao imposto. Então, aqui a gente já está assumindo, né, esses 9.000, de 0 a 9.875, já líquido da dedução padrão. Tá? Então, só complementando aí o que o Rômulo falou, mas ótimo ponto. Podemos seguir aqui, Rômulo, ganho de capital? Vamos lá. Gente, esse é um ponto que é importante, ele tem um nível de complexidade, porque o cálculo de ganho de capital e dividendos qualificados nos Estados Unidos, as alíquotas são diferenciadas. Tá? Então, aqui, como a gente mencionou, né, existe aqui existem faixas específicas onde ganho de capital para indivíduos que têm uma renda até 40 mil, né, no nível individual, ou casais até 80 mil, esses ganhos de capital ou dividendos qualificados, eles passam a ter, são isentos, efetivamente, né? Eles estão em alíquota zero. E aí, à medida que essa renda escala desse limite, essa tributação ocorre a 15%. Se o indivíduo tiver na alíquota máxima, essa tributação é de 20%. Lembrando aqui que, para rendas passivas, incide o NIT, que é o Net Investment Tax, né, de 3,8%. Tá? Então, potencial exposição máxima sobre rendas passivas de ganho de capital, dividendos, é de 23,8%. O fundamental disso aqui, né, Michel, chama a atenção para que quando existir ganho de capital, a pessoa saber que ele precisa ser reportado, e é de suma importância isso na sua declaração de imposto de renda. Tá? Não esquecer de deixar o seu CPA saber que existe esse evento na sua vida durante o período de tax, né, o ano base, para que ele seja reportado adequadamente. Aí está as deduções padrão, né? Tá na Legal. tela. As deduções padrões foram também um pouquinho alteradas em relação ao ano passado, de 24 mil no casal de 2018 para 2019, $24.800 quando casado, um aumento de $400, e 12.400, aumento de $200, na verdade, para quando a pessoa for single ou estiver declarando separadamente, né, solteiro declarando separadamente. Chefes de família, 18.650, que aumentou então $300 em relação ao ano anterior. Tá bom? Essa dedução padrão ela é fundamental, né? Chamada no Brasil, a gente é conhecido como desconto padrão. É um desconto que o governo dá às pessoas, os declarantes, né, os taxpayers, para que ele tenha algum relief, alguma folga do seu imposto, sua renda feita anualmente. Toda a sua renda conjunta, sobre ela vai aplicada essa dedução padrão, e aí ajuda você a ter uma renda a pagar, do imposto a pagar, mais suave, por assim dizer, se a gente puder usar essa expressão quando fala de imposto de renda, um pouco mais suave, você paga menos imposto. Ela está ligada diretamente, então, à sua situação de declaração, a forma que você declara, se é single, né, se é solteiro ou sozinho, se é o casal ou se é como chefe de família.
Rômulo, um ponto importante é que essa foi uma das principais mudanças na reforma tributária de dezembro de 2017, né? Essa dedução padrão ela dobrou com a reforma tributária, e aí o intuito né, enfim, do fisco Legislador. americano é simplificar, né, as declarações de imposto de renda, porque existem uma série de limitações e phase-outs sobre a declaração que a gente chama de itemized deduction, né? A declaração onde você lista ali uma série de deduções, e basicamente você, como no Brasil, né? A gente tem a declaração padrão, só faz sentido você fazer a declaração, digamos assim, detalhada, se você tiver mais despesas do que, no caso, os 24.800. E a gente vai falar um pouco depois sobre as deduções, mas raramente a gente consegue fazer é, essa declaração detalhada, porque tem uma série de phase-outs, né? Que então, normalmente quem tem muitas despesas para deduzir são as pessoas que também têm uma renda muito elevada. E aí elas sofrem uma penalidade por essa renda muito elevada de terem uma série de phase-outs, né? Então, eles têm limites que essas despesas podem ser deduzidas, e a partir daí acaba que não faz sentido e muita gente acaba seguindo aqui para dedução padrão. Então, é um Isso. processo interessante. No nosso sistema de imposto de renda, né, a gente declara tudo como se fosse fazer a declaração itemized, né, como a gente chama, mas em grande parte dos casos ele volta para a dedução padrão. Então, aí É. é só uma particularidade aí que a gente tem observado, que era realmente o intuito, né, um dos intuitos principais aí da reforma tributária, oferecer esse benefício quase que sem muita discriminação, né? Todo mundo tem, assim, de cara já sai com esse valor passivo de dedução, tá? Não Um somente outro, aqueles que têm muitas despesas a deduzir. e outro aspecto em cima disso, que fez parte também da reforma tributária, foi a retirada das deduções por dependente. Não há mais, e continua não havendo, né, desde o ano passado, continua não havendo ainda, as deduções por dependente que havia antes. Então a pessoa falava assim, eu quero colocar meu filho, colocar minha filha, são menores e tudo mais. Ótimo. Deve se declarar porque eventualmente você pode ter créditos relativamente a isso. Mas não espere que ter o filho na declaração vá significar desconto ou aumento de deduções na sua declaração por esse fato simplesmente, tá bom? Não existe mais a dedução por dependente, como dissemos. Isso. Hoje a gente existem alguns créditos disponíveis, né, Romulo? A gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas Isso. essa dedução por dependente realmente ela caiu aí com a reforma. Dando sequência aqui, gente, falando um pouco das deduções, tá? Como a gente mencionou, então aqui despesas médicas, dentárias, os impostos, né? Imposto no nível estadual, imposto no nível local, os juros do mortgage, tá? Então aqui estão essas principais deduções e também as respectivas limitações, né? Então a reforma tributária impôs essa limitação, por exemplo, sobre o imposto estadual de US$ 10.000 para casais, né? Então despesas médicas tem o teto aqui de 7,5 na verdade é o piso, né? 7,5 do AGI. Então, como eu mencionei, o AGI é o Adjusted Gross Income, né? A renda tributável ali daquele indivíduo ou do casal. Então, você só consegue deduzir efetivamente se esse valor de despesas médicas exceder 7,5 desse montante, né? E também aqui a parte da despesa com mortgage, né, com juros, a reforma tributária impôs, ela reduziu o limite, né? Essa despesa de juros ela é aplicável, a dedutibilidade para hipotecas até US$ 1 milhão e reduziu para 750 mil a partir de dezembro de 2017. Tá? Isso aí. Vamos lá.
Opções para diferimento de renda. Gente, um ponto super importante é que muita gente nos pergunta, como que eu posso reduzir a minha obrigação tributária, né? Assim, é fundamental a questão do diferimento de renda. Tá? Existem algumas possibilidades aqui para redução da exposição tributária. Tá? Uma delas, a gente colocou aqui, o 401k, tá? Onde basicamente contribuinte tem até 19.500 para enfim, contribuir para esse plano de previdência e reduzir da base tributável daquele determinado ano. Tá? Então, ano 2020, 19.500, 2019, 19.000. Tá? E existe o que a gente chama de catch-up contribution, para quem tem mais de 50 anos, tem uma contribuição adicional de 6.500. Tá? Então, esses aqui são alguns pontos relevantes. Vocês devem estar ouvindo um barulho, uma sirene aqui no fundo. Acho que está tendo um fire drill aqui no prédio. Então, eu vou tentar seguir até onde deixarem aqui. Eu sei que é um teste, então, sem muitas preocupações. Outra opção aqui para diferimento de renda é o IRA. Tá? De novo, essa é para quem não tem o benefício da empresa estar com um plano de previdência privada. Você tem a opção de fazer isso no nível individual. Tá? Os valores possíveis de diferimento são menores, né? Então, aqui 6.000 ou 7.000 para quem tem acima de 70 anos. Então, o limite da contribuição é menor, mas ainda assim, né, você tira você tira essa renda que seria tributável hoje, teoricamente, é uma alíquota maior, né? Onde aquele indivíduo está ativo e ele provavelmente está numa faixa de tributação elevada, e você joga isso para um momento futuro, teoricamente, na aposentadoria, há uma alíquota menor. Tá? Então, a tributação ela ocorre no momento da distribuição lá na frente e não hoje perante aí a contribuição para esses planos. Mais uma opção para o diferimento de renda é o SEP. Esses são para self-employed, né? Para quem tem a sua própria empresa. Na verdade, é uma contribuição feita pela empresa, tá? Pelo empregador, em nome do empregado. Aqui é importante dizer que não pode ter discriminação, então essa contribuição ela tem que ocorrer se a empresa aplica para todo mundo, né? E os valores de contribuição anual são mais elevados, podendo ser diferido até $56.000 por ano. Tá? Então, são aqui alguns pontos relevantes. Outra opção de benefício referente a diferimento de renda, planos de saúde qualificados. Tá? Um dos exemplos é o FSA. Basicamente, vocês lembram que nós comentamos sobre as despesas médicas e a questão do piso mínimo e que é difícil da gente conseguir efetivamente utilizar despesas, né, ou ter a dedutibilidade dessas despesas médicas. Uma opção são os planos de saúde qualificados, tá? Como o FSA e o HSA. Esses basicamente são planos que funcionam como uma previdência, né? Então você consegue tirar essa renda hoje, enfim, você faz a contribuição para essas contas com a característica de utilizar esses recursos para despesas médicas, tá? E aí você tem essa dedutibilidade. Então, no caso do FSA, o limite anual é de 2.750, tá? E aqui ele tem a premissa do use it or lose it. Todo ano, se você contribuiu e não usou, você perde. O HSA, ele permite que você rode aquela contribuição para os anos seguintes. Então, ele acaba funcionando como uma poupança para despesas médicas futuras. Tá? Então, se você não usar, por exemplo, aqui no caso da cobertura familiar, até $7.100, né, por ano, pode ser contribuído. Você tira esses 7.100 da sua renda tributável, tá? E vai fazendo essa contribuição anual. O lucro, né, na verdade, essa conta ela fica aplicada no mercado, então o lucro gerado pela conta não é um lucro tributável e na verdade, as despesas, você torna essas despesas médicas dedutíveis, né, porque agora você passa a ter o benefício de utilizar essa renda que não foi tributada para fins de despesas médicas. Tá?
E aqui a gente está falando de alguns créditos, basicamente, como o Rômulo mencionou, né, não existe mais a questão da dedução por dependente, e aí surgiram novos créditos, né? Então, aqui o AIC é o mais comum, tá? E aí leva em consideração a renda ajustada. Então, aqui todos esses créditos vão ter limites e phase-outs, então é importante entender esses limites, e a gente pode passar com mais detalhe para vocês né, questões específicas de cada um desses créditos, tá? Como a gente mencionou, a questão do AGI e os limites, olha. Então, por exemplo, o tax credit por filhos, né? Eles têm aqui um phase-out, então é importante entender esses limites dentro dessas premissas, tá? E o Child Independent Care, esses são para despesas relacionadas aqui a gastos com Com daycare, creche, enfim, isso. summer camp, enfim, vocês conseguem, com daycare, exatamente, vocês conseguem ter aí esse crédito sobre os valores gastos, né? E aqui é 20% independente do AGI. Então, é importante entender essas premissas. E nesse caso né, do Child Dependent Care é ter os recibos correspondentes, tá, gente? Então, usa lá alguém para poder cuidar do seu filho, para poder ficar com ele enquanto você trabalha. O benefício é esse, é porque alguém precisa de cuidar do seu filho enquanto você trabalha, ou algum momento o seu filho poder se interagir com a escola, como o Michel falou aí, do Summer Camp, por exemplo. Ter sempre recibos à mão é muito importante. Então, ter esses documentos, porque no final das contas eles podem contar a seu favor na hora da declaração. Aí aqui é a tabelinha pelo número de crianças e o valor máximo que os créditos são permitidos, tá? Desde que né, o taxpayer se qualifique aqui dentro dessa questão dos valores, né? Do AGI, né? De Adjusted Gross Income. E também, né, Michel, a questão e o Foreign Tax Credit. Então... Só estava falando, a questão da qualificação não é indiscriminadamente, tá, pessoal? Muita gente está nos Estados Unidos e, por exemplo, o filho não qualifica para ter, por exemplo, Social Security. E aí ele também não qualifica para ter o tax credit, tá? Esse crédito correspondente. Então, não é indiscriminadamente, não. Depende muito da qualificação que se possa ter para efeito desses créditos anteriores aí que o Michel comentou. E um ponto super importante é a questão do crédito do imposto pago no exterior, tá? Isso para nível federal, ele tem um peso muito grande, desde que o imposto, a gente tem aí evidência que o imposto foi pago pelaquela pessoa física, no caso, né? Ou existe a possibilidade de, eventualmente, o imposto pago pela empresa, desde que sejam feitas as eleições corretas, né, seja aproveitado também no nível de pessoa física. Então, aí é uma oportunidade que se cria no planejamento tributário, tá? Mas, por exemplo, você tem um investimento financeiro no Brasil, esse investimento financeiro ele já tem ali uma redenção de imposto na fonte, você declara o rendimento bruto e também declara o crédito do imposto para fins federais. Aqui é super importante atentar que no nível de imposto de renda estadual, a maioria dos estados não permite o abatimento desse imposto pago no exterior, tá? Então, a Califórnia, Nova York, são estados aí com alíquotas pesadas, tem esse impacto. Então, muita gente faz o planejamento no nível federal, mas esquece do impacto estadual. Tá? Então, por exemplo, você teve uma renda significativa no Brasil, você pagou imposto no Brasil, você consegue compensar no nível federal, mas você está sujeito aí a 13% de imposto, por exemplo, na Califórnia. Tá? Então, super importante atentar para essa questão. Não esquecer desses detalhes, doações... né, Michel? É só para chamar a atenção de um caso básico, de uma situação básica, que as pessoas do Brasil estão acostumadas a pagar imposto a nível federal apenas, não paga imposto de renda a nível estadual e municipal. Aqui nos Estados Unidos, a história é outra.
né? Muitos estados, 99% dos estados pedem das pessoas físicas o seu imposto de renda também estadual, e em alguns casos, algumas cidades também pedem o seu imposto de renda estadual, como o caso, por exemplo, de Nova York. E como o Michel falou, a mão do fisco lá é bem pesada, em Nova York, por exemplo, né? Com a exemplo da Califórnia. Então, lembrar que você também tem que prestar contas ao Estado e muitas vezes também ao município. Acho que está tendo um delay aí com o Michel. Então, falando de doações e heranças, está todo mundo ouvindo? Eu acho que sim, né? O Michel que está um pouco congelado, eu acho. Ok. Então, doações e heranças também são reportadas para o governo dos Estados Unidos. São doações que você tenha vindas do exterior, elas precisam ser reportadas. Há determinados limites de isenções que se aplicam. Então, está aí colocado. Antes era 5 milhões, 5,49 milhões por pessoa. Em 2018 isso foi alterado para 11 e hoje são 11,58 11 milhões, 580 mil por pessoa. Então, esses limites aí, eles estão também atrelados à sua situação de estar dentro dos Estados Unidos como residente fiscal ou não residente, tá? Os limites são muito diferentes para o caso de quem não é residente americano, mas que tenha receba doações ou que tenha herança ou que tenha bens nos Estados Unidos. O imposto sucessório, ele é bastante sensível aqui no país, e há que se tomar bastante cuidado, inclusive trabalhos específicos de planejamento que precisam ser feitos para se cuidar bem desse detalhe, tá? Isso é de suma importância. Não é impeditivo que ninguém faça investimentos nos Estados Unidos, mas há situações necessárias de você fazer um planejamento adequado, conveniente, para que você possa se prevenir, se precaver e eventualmente até não estar inserido no contexto dessa tributação do imposto sucessório, tá bom? Deixa eu seguir em frente aqui, eu não sei qual o próximo. Experimento de renda, estou procurando aqui onde que nós estamos para ficarmos. Relacionamento, já falamos. Aqui já falamos. Os créditos. Foreign Tax Credit. Rômulo? Oi. Oi, estou de volta aqui. Peço desculpa, pessoal. Não, tranquilo. Eu falei da doação e herança, Michel. Agora estamos aqui nos Estimated Tax, quem deve pagar. Estimated Tax é também mais um capítulo sensível da legislação americana. É muito importante que a pessoa fique atenta com os seus ganhos ao longo do ano. Então, vamos supor, estamos falando de 2020, né, estamos começando o ano, né, estamos agora entrando no terceiro mês do ano, e se você está percebendo que você está fazendo renda conectada com os Estados Unidos, fique atento a essa renda e observe, converse com o CPA, converse na Drummond, se você for nossos clientes, procure alguém que entenda do assunto de Estimated Tax, porque ele é bastante sensível, e se você não fizer as estimativas que o governo pede, você vai ser penalizado na hora de entregar sua declaração de imposto de renda. Tá? Então isso é muito importante. Quem está obrigado a fazer são os indivíduos, incluindo os proprietários, né, os únicos donos de empresas, né, que sejam sócios de empresas ou acionistas de empresas em S-Corps, e que esperam dever acima de $1.000, imagine só, para as suas entregas de declaração de imposto de renda. Então, você está achando aí que você vai ter que imposto a pagar de $1.000 acima, cuide de fazer a estimativa, procure quem possa te orientar e fazer esse cálculo. Nós fazemos esse cálculo com muita frequência na empresa, para que você possa estar coberto e não ter nenhuma novidade relativamente a penalidades de Estimated Tax
no final do ano, ou na hora de apresentar sua declaração. A mesma coisa serve para as corporações. As corporations, elas também estão sujeitas, todos estão sujeitos, na verdade, aos estimated tax. É preciso cuidar disso. E aqui eles são coletados trimestralmente. Então, a cada trimestre, vence uma parcela de estimated tax que o governo vai querer te cobrar. E ele cobra por trimestre. Fala, poxa, você não pagou no mês passado, você tem que quitar isso. Ele vai te cobrando penalidades em cima desses períodos. Então, muita atenção com a renda que você estiver fazendo. 2019 já passou, você não coletou, fica ciente que na sua declaração, eventualmente, vai aparecer ali uma penalidade sobre o não ter feito estimated tax. Claro, ele incide se você teve imposto a pagar, se você tiver imposto a pagar. E muitas vezes ele fala assim, como foi seu ano anterior? Você teve imposto a pagar no ano anterior? Se você teve no ano anterior, a Receita Federal Americana já vai ficar esperando que você faça a estimativa no ano subsequente, no ano seguinte. E ela fica atenta a isso. Muitas vezes a pessoa recebe uma cartinha lá, esqueceu de fazer, não colocou, está aqui te cobrando pelos estimated tax que você não fez. Né? Quem não deve pagar? É necessário enquadrar-se em todas as 3 condições a seguir. Você não precisou declarar no ano anterior, estamos falando, ou você foi cidadão residente norte-americano durante todo o ano. Se no ano fiscal anterior cobriu um período de 12 meses. Lembra sempre da questão que você tiver imposto a pagar, procura o seu CPA, procura o seu contador, que vai te informar e fazer os cálculos necessários para você. Né, Michel? Pode retomar, Michel. É isso, Rômulo. Na verdade, eu só queria fazer um comentário adicional na parte aqui de doação e herança. Eu vi uma das perguntas. Gente, aqui é interessante a gente... Existe um vínculo sobre o famoso gift tax, tá? Com o state tax. Tá? Então, basicamente, o gift tax, um indivíduo, um residente fiscal americano, ele pode fazer uma doação de até 15 mil dólares por ano para cada herdeiro, por exemplo. Então, no caso, a gente tem um casal, esse casal poderia doar 15 mil dólares por ano para um dos filhos, isento de qualquer tributação de gift tax. Tá? Se eles tiverem 2 filhos, eles podem doar 30 mil para um, 30 mil para o outro, isentos de gift tax. Tá? Caso a doação seja acima desse limite, esse indivíduo, o doador, ele pode optar por tirar parte da isenção dele, desses 11 milhões, né? 11 milhões e 580, em valores atuais. Tá? Na verdade, essa isenção, ela supostamente é sobre herança, mas o indivíduo, mediante um formulário específico, ele consegue utilizar esse valor que ele tem de isenção, né, no aspecto sucessório para fazer doações em vida. Tá? Então, não quer dizer que qualquer doação acima de 15 mil dólares seja tributada. Tá? E aí tem uma tabela, a gente acho que não tem aqui nessa apresentação, mas depois quem tiver interesse a gente pode mandar a tabela atualizada sobre gift tax e state tax, tá? Que chega muito rápido a 40%. Então, o pessoal já tipicamente menciona 40%, mas é uma tabela progressiva também que chega muito rápido a 40%. Tá. Acho que você falou, Michel, responde o Luiz Rezende, que fez a pergunta sobre a doação para o filho dele. Agora, parece que o Jorge está com problema de ouvir. Está todo mundo ouvindo bem? Alguém, por favor, só... Tá, tudo bem. Tudo bem, foi obrigado. Um problema com o Jorge lá, né? Talvez um problema com o Jorge. Então, Luiz, depois se você tiver alguma dúvida específica, entre em contato com a gente, tá? Mas não quer dizer que os 20 mil dólares de doação eles vão ser tributados. Você tem essa opção de usar parte do valor, né, da isenção que você teria na herança para aplicar para isentar o valor do imposto sobre doação, tá? Então esse é um ponto importante. Bem, falamos de estimated tax, a gente está cobrindo aqui rapidamente a apresentação, pessoal, para a gente poder voltar aqui nas perguntas, tá? Isso. E aí o último ponto aqui, muito relevante, tá? As obrigações acessórias. O Rômulo
tem aí uma demanda significativa dessas obrigações, né, Rômulo? Dá um pouquinho É de história aí verdade. pro pessoal, por É favor. verdade, é verdade. Muitas vezes a pessoa se torna residente, o que é o residente global, né? O taxpayer, o global taxpayer, aquele que tem a obrigação de informar para o governo americano as suas rendas e os seus ativos financeiros dentro e fora dos Estados Unidos, em qualquer lugar. E a pessoa desconhece essa obrigatoriedade, né? Pensa que está conectada com os Estados Unidos e apenas declara para os Estados Unidos que está com os Estados Unidos e para o Brasil, por exemplo, o que está com o Brasil. Não é exatamente assim. Dentro das obrigações acessórias que fazem de você um contribuinte global, estão esses itens aí, olha, o FBAR, o FATCA, o 5472 e o 5471. O FBAR e o FATCA estão ligados diretamente aos seus ativos financeiros fora dos Estados Unidos. Então, contas de investimento, contas correntes, contas de poupança, se ainda alguém tem, os investimentos diversos que estejam fora dos Estados Unidos precisam ser informados e muito bem informados para tanto o Tesouro Americano quanto a Receita Federal Americana. Tá? Então, o FBAR tem um limite menor, a soma total de $10 mil de todos os seus ativos fora do país, somados, obrigatoriamente precisa fazer o FBAR, que vai para o Tesouro Americano. O FATCA tem limites maiores para indivíduos e para casais, um limite um tanto maior, mas que precisa ser informado juntamente com o seu tax return. Os dois formulários precisam ser colocados juntos do tax return e passados, um para o Tesouro Nacional, Tesouro Americano, e o outro para a Receita Federal Americana. O 5472 é um formulário bastante sensível, que tem uma penalidade muito pesada para quando você não faz ou faz em atraso, e ele está diretamente ligado a transações existentes entre as partes relacionadas estrangeiras com qualquer entidade americana. Então, se existem transações relacionadas entre partes relacionadas, transações entre partes relacionadas estrangeiras com uma empresa americana, precisa se tomar cuidado para saber que tipo de empresa é essa, como é que essa empresa foi estabelecida, para que ela faça o report desses formulários 5472 corretamente, adequadamente, no tempo certo, para que você não sofra uma penalidade. Só para falar com vocês, e não é para assustar, mas é para sentir o tamanho da responsabilidade que ele tem, a multa por não apresentar esse formulário ou apresentá-lo com defeito é $25 mil de cara. Então, só para a chegada dele atrasado, por exemplo, no IRS, é $25 mil que a multa é aplicada hoje. No ano passado, a multa era de $10 mil, o IRS, a Receita Federal, escalou essa multa para 25 mil. E ela escalona em progressão geométrica à medida da gravidade do assunto, tá bom? Então, muito cuidado com esse formulário e com as relações. E essas relações, elas são muito frequentes, muito fáceis de acontecer, e as pessoas às vezes não sabem que ela está acontecendo, que precisa ser reportada, e quando se depara, está em atraso, está com problema. Então, isso é de muito cuidado para se fazer. E o 5471 também está ligado à sua relação, a relação de uma empresa americana ou de um indivíduo residente fiscal que precise reportar para o governo americano sobre suas participações societárias fora dos Estados Unidos. Qualquer pessoa que seja residente fiscal americano e que tenha participação societária em empresas fora dos Estados Unidos acima de 10% de participação, precisa reportar essa participação para o governo. É um formulário complexo, extenso, detalhado, bastante detalhado, e que precisa de muitas informações. É chato até de pedir as informações dele. Mas ele é absolutamente necessário, e tem uma multa também pesada de $10 mil quando ele não é feito, tá? Muito importante atentar para esses formulários aí. É claro que existem planejamentos que a gente faz, situações que você faz para poder minimizar os efeitos e os impactos dessas informações que vão para o governo. Para isso existe o planejamento tributário, os planejamentos fiscais, as possibilidades de estudo que a gente faz de caso a caso, né, Michel? Mas que você se prepare, inclusive antes de se tornar residente fiscal. Se tem alguém aqui, nós temos uma lista grande de ouvintes e de participantes desse nosso webinar hoje. Se você conhece, tem amigos que você reconhece estejam em situações parecidas, né, de terem empresas nos Estados Unidos e estar
vivendo, mesmo que viva fora, tá? Não precisa da pessoa estar nos Estados Unidos, não. Se ela tiver transações, por exemplo, como o caso do 5472, precisa ficar atento para que faça os estudos necessários e possa minimizar efeitos disso. Então, esses quatro formulários, eles compõem as obrigações acessórias fundamentais aí nas declarações de imposto de renda dos indivíduos nos Estados Unidos. Tá? Caso a caso, a gente estuda, a gente avalia, conversa, explica as suas necessidades. Mas é bom que todo mundo saiba dessas obrigações aí, da necessidade de apresentá-los. E Rômulo, um ponto super importante aqui é a questão do prazo de prescrição, né? Então, é muito comum, as pessoas nos questionam, mas eu preciso voltar 3 anos, enfim, qual o tempo que a gente precisa ter isso em mente. Então, na verdade, pessoal, em via de regra, o prazo de prescrição vão ser de 3 anos, podendo ser estendido para 6 anos. Agora, isso conta a partir da data do envio da declaração, tá? E desde que essa declaração esteja completa. Tá? Então, o fato de uma declaração ter sido enviada sem um desses formulários ou algum outro formulário que complemente o imposto de renda, a Receita Federal entende que aquela declaração não foi enviada completa e o prazo de prescrição não começa a contar. Tá? Então, isso significa, né, Michel? Michel está sendo suave e dizer para você que o prazo não começa a contar, significa que não há prazo. Exatamente. Então, daqui a 10 anos, se o IRS identificar um problema e ele vê que tem informação no passado que não foi enviada da forma completa, ele pode sim voltar e aplicar a penalidade. Tá? Então, é super importante, como o Rômulo mencionou, né? A questão da multa é uma forma da Receita Federal trazer isso para a atenção, né, do público em geral. A FBAR e FATCA, né, o fato de indivíduos terem contas, investimentos no exterior não reportados, a gente está falando aqui de penalidades cíveis e criminais. Né? Então, aqui o risco de evasão de divisa é muito sério. Então, o 5472 e 5471 também, especificamente aí relacionado a transações com partes relacionadas, e aqui vale até mesmo para contribuição de capital da empresa. Tá? Então, o mero fato da empresa ser constituída e um sócio estrangeiro aportar recurso na empresa já é um evento que já é um gatilho, por exemplo, para o formulário 5472. Tá? 5471 vai ser, no caso, onde empresas americanas, né, ou pessoas físicas americanas têm investimento em empresas estrangeiras. Tá? Então, super importante esses pontos. Gente, chegamos aqui no nosso horário, vou deixar aqui os nossos contatos, a gente tentou cobrir aqui o máximo de perguntas possíveis. Deixa eu ver se ficou alguma aqui, se dá para a gente responder aqui no final. Só falar aqui, por exemplo, o Roberto Costa, que pergunta sobre o W8, que ele tem conta bancária nos Estados Unidos, não é residente fiscal. O W8 é o suficiente que você precisa, a instituição financeira vai te pedir ele. E, eventualmente, se você tiver rendimento nos Estados Unidos, fruto dessas contas, você pode receber um formulário chamado 1042 para apresentar a declaração no imposto de renda nos Estados Unidos, tá, Roberto? O Marcos, se a minha corporation ou LLC for sócia de uma LTD no Brasil, esta limitada pode optar pelo regime de lucro presumido no Brasil ou pelo fato de limitada brasileira. Empresas estrangeiros não podem ser sócios no regime do Simples Nacional. Tá? Então, o lucro presumido ou o lucro real são os regimes adequados para comportar, e tem que ver o detalhe da sua empresa especificamente, tá, Marcos? Mas o Simples Nacional não comporta estrangeiros no quadro societário. A Receita Federal não aceita estrangeiros como parte de empresas declarantes do Simples. Para fins fiscais, a LLC é transparente, quem declara são sócios. Como é para o Fisco Brasil a participação em empresas transparentes para fins fiscais? No Brasil, você vai declarar na declaração de bens e direitos a sua participação em empresas nos Estados Unidos. Se essa empresa te gera lucro, te gera renda, você também precisa fazer a declaração disso ao Fisco Brasileiro, tá? Marcos, esse é um ponto não. interessante, porque o fisco brasileiro não reconhece essa questão da transparência fiscal nos Estados Unidos, né? Então, essa é uma dúvida muito comum,
porque o pessoal fica com essa questão, tudo bem, nos Estados Unidos eu já paguei imposto, mas teoricamente eu não distribuí ainda. No Brasil, o fato gerador é a distribuição, né? Então, declaro ou não declaro no Brasil? A questão é, se você pagou imposto nos Estados Unidos, nossa recomendação é que você declare no Brasil e tome o crédito desse imposto, tá? Porque se você não declara no Brasil, eventualmente, quando você fizer essa retirada da empresa, você não consegue compensar o imposto pago, porque esse imposto já foi de períodos anteriores. Então, é importante ter esse casamento aí das informações vindas de empresas transparentes, considerando que no Brasil, para fins de Brasil, não é reconhecida esse status de empresa transparente. É isso aí. Mas, teoricamente, aquele recurso já está disponível para o sócio, né? Na verdade, o sócio já pagou o imposto sobre o recurso. Então, esse é um ponto super importante. Isso aí. Estou vendo aqui o Marcos Gulin. Marcos Gulin é conhecido nosso, já visitou nosso escritório aqui em Orlando. Marcos, a sua pergunta, ela depende do caso específico, tá? Você já está 3 anos fora do Brasil e se deve fazer saída definitiva ou não, uma vez que você já está com green card no país. Precisa de ser olhado no detalhe e ver para você o que vale a pena, continuar declarando nos 2 países, né, inclusive no Brasil, ou fazer a saída definitiva, considerando as obrigações que você tem que cumprir uma vez que faça a saída definitiva. Comunicar as fontes pagadoras que você está saindo, comunicar aos bancos de investimento, aos bancos onde você tenha conta corrente, e quais as implicações que isso possa ter na sua vida fiscal no Brasil. Quando a pessoa faz saída definitiva, ela não perde o status de cidadão brasileiro, deixa apenas de ter responsabilidade fiscal com o fisco brasileiro, pura e simplesmente, tá bom? Mas é um prazer ver você aí, Marco. O maior, digamos aí que um dos pontos negativos aí nesse processo é realmente os bancos quererem mudar a categoria da conta bancária para uma conta de estrangeiro, e aí com alíquotas muito severas. Então, muita gente opta por, óbvio, desde que você não qualifique lá para os 12 meses consecutivos fora do Brasil, se o pessoal conseguir comprovar esse vínculo, opta por não fazer a saída só para não ter que lidar com esse tipo de situação junto aos bancos. Como o Romulo mencionou muito bem, é muito caso a caso, né? Não existe uma regra uma receita de bolo, e a gente pode ajudar aí nesses casos individuais, tá? Gente, obrigado, já estendemos aqui alguns minutinhos, muito bom aí a participação de todos, a gente fica à disposição aí para poder atendê-los numa próxima rodada. Só sugerir, Michel, o pessoal que a gente não conseguiu alcançar com todas as perguntas aqui, tá vendo aí Elaine e outros, manda e-mail para a gente, tem os nossos e-mails aqui, traga as suas perguntas e, na medida do possível, a gente vai respondendo e clareando as dúvidas de todo mundo, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Rômulo. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Estamos aqui à disposição, pessoal. Obrigado pela participação. Um grande abraço. Boa tarde.